do Amazonsat. Eu sou Abraham Baz e este é o programa Literatura em Foco. Hoje gravamos com Roman Koinov. É com ele que você vai navegar na história fotográfica de Barcelos. Naturalmente, ele terá muito assunto para conversar com a gente. Meu amigo Koinov, o que representa essa Amazônia para você? Você que vem da Europa, troca a Europa pela Amazônia e aqui você se estabelece e passa a ser um amazônida, como diz o Ilko Minev, um caboclo. Caboclo búlgaro amazônico. Exatamente. Me fale desta Amazônia. Bem, eu lembro, muitos anos atrás, quando eu era criança, eu abria umas mapas lá na minha terra e eu olhava, era uma brincadeira minha. Aí sempre quando eu olhava para essa devastidão verde, chamada Amazônia, eu pensava, o que será lá? Como vai ser lá? Como é que está a vida lá? E depois de ter essa oportunidade de vir para cá, realmente fiquei boquiaberto. Depois de todos esses anos morando aqui, eu posso dizer que a Amazônia virou o meu quintal. E um quintal bem vasto, bem grande. No início foi muito diferente, teve um impacto de culturas difícil. Chegamos aqui sem saber uma palavra em português. Mas com o tempo aprendemos a língua e isso abria mais portas para a gente. Eu geralmente gosto muito de viajar, gosto muito da natureza, sou fotógrafo, óbvio, para mim a Amazônia é um prato cheio. E ainda continuo inspirado por as belezas dessa Amazônia. Pois é, nossa história fotográfica é muito rica. Nós vamos ter, no final do século XIX, Rubner, o alemão que chega aqui com uma máquina Agfa e que faz trabalhos memoráveis. A partir de 1905, 1908, nós vamos ter Silvino Santos. Silvino Santos, primeiro cineasta do Brasil e que fotografa até praticamente a morte. Essa é uma arte. E você vem para cá com essa experiência da fotografia, inclusive com exposição, levando a Amazônia para a França, para a Alemanha e para a Bulgária em 2004. Eu queria que você falasse dessa experiência que eu particularmente desconhecia. Bem, a realidade daqui, a natureza, a convivência com as pessoas, é uma inspiração para mim que nunca acaba. Então, as reportagens que eu fiz por aqui, as fotos artísticas que também fiz por aqui, chamaram a atenção fora. Então, eu teve esses convites. Em 2004, eu fui escolhido como representante do Estado com as minhas fotografias durante o mês da cultura brasileira na França. As exposições foram em Paris. Depois teve várias exposições na Europa também, Oriente Médio também, tudo com imagens daqui. O meu outro trabalho assim, desse nível é sobre o Nordeste brasileiro. Também tenho vários projetos já realizados sobre os jangadeiros de lá, a pescaria de jangada, etc, etc. No mais, a realidade da Amazônia, o estilo de vida dos ribeirinhos daqui sempre me impressionavam muito e continuam me impressionando. Por isso eu faço as minhas viagens captando certos momentos da vida deles, essa convivência deles com a natureza que eu acho fascinante. E, como falei, é uma inspiração permanente para mim. Isso gerou um livro, né? 2004 gerou um livro. Sim. Agora, me recorda que você fez as fotos artísticas da casa do Saul Benchimol, que era uma exigência dele.
Como é que foi essa experiência, fotografar a casa, fotografar as obras de arte? Foi uma experiência muito forte para mim, porque eu nunca pensei que vou entrar naquela casa. Eu gostava da casa de fora, quando passava por lá achava a arquitetura super interessante, mas não foi preparado para esses ambientes que eu ia encontrar lá. Então foi uma experiência muito boa para mim, sentindo o clima dessa casa. Ela continua tendo as suas vibrações muito boas. Me deparei com várias obras belíssimas de arte dentro da casa. Enfim, o interior dessa casa é uma arte em si, é um conjunto em todo. Barcelos, você vai a Barcelos, qual foi seu primeiro impacto ao chegar em Barcelos? Eu estava meio preocupado com essa minha reportagem, porque nunca tinha ido antes para Barcelos. Só conhecia pelas certas imagens da internet, as conversas com os amigos. Então eu estava meio preocupado como vai ser essa minha viagem, minha estadia lá, se vai gerar frutos bons, como é que vai ficar tudo isso. Mas chegando lá, realmente eu vi umas coisas muito interessantes. Na verdade, a cidade em si é uma cidade bem antiga, né? Já era a capital, já chegou a ser capital do estado do Amazonas. E ainda tem um clima que a gente pode sentir nesse sentido. Mas o que mais me impressionou é a natureza ao redor da cidade. Lá é a entrada das Anavianas, praticamente fica no arquipélago de Anavianas. Então é uma vastidão muito grande de rios e mais rios, e a selva do jeito que eu gosto, selva bem virgem, selva mata primária, muito bonita, cheia de vida. Tá. Eu quero pedir licença do Roman e quero pedir licença de você, telespectador, para um pequeno intervalo. Hoje você viaja através das imagens do Roman à cidade de Barcelos. Me aguarde, porque eu não vou demorar. Volto já. Estamos de volta ao segundo bloco do programa Literatura em Foco. Hoje gravo com o Roman Koinov. Claro, falamos da cidade de Barcelos, fotógrafo profissional. Eu abri o programa falando de Silvino, falando de Rubner. Koinov é realmente um fotógrafo excepcional. Vamos falar dessa arte de fotografar. Você chega aqui sem conhecer Manaus e já encontra este peso de um Silvino, de um Rubner, e você começa a trazer a sua arte de fotografar. Como é que foi essa experiência dessa adaptação na fotografia? Porque você vem da Europa, as imagens são completamente diferentes. E aqui você encontra um outro parâmetro para fotografar. Como é que foi essa adaptação na fotografia? Bem, quando cheguei aqui, não tinha não tinha nenhuma experiência com os trabalhos dos fotógrafos brasileiros e estrangeiros que trabalharam aqui no Brasil, principalmente nesse estado. Porém, um tempo depois, eu me deparei com os trabalhos desses dois fotógrafos, nomes grandes, e sempre gostei muito das fotografias daquela época, do jeito como elas são elaboradas, das máquinas que eles usavam, como tudo ficava muito assim, com um ar muito artístico e do mesmo jeito muito informativo. Então, quando eu comecei aqui, comecei a fotografar preto e branco, cheguei a usar máquinas de formato grande,
as mesmas máquinas que esses dois fotógrafos usavam. Consegui muita coisa interessante, muitos retratos interessantes, muitas paisagens interessantes. Porém, com o decorrer do tempo, eu mudei para a fotografia colorida, desse tipo de fotografia que eu estou trabalhando agora. Voltando na sua pergunta, o impacto cultural era muito grande quando eu cheguei aqui, porque a cultura, o ambiente é muito, muito diferente do que eu estava acostumado lá na Europa. Nos meus trabalhos eu sempre tentava fazer, não influenciar no resultado final, tipo assim, os meus contos são sempre neutrais. Eu estou mostrando as minhas imagens, principalmente as fotografias de retratos. Eu estou mostrando uma fotografia bem objetiva, sem forçar o espectador para algum dos lados do bem ou do mal. Então eu estou tentando apresentar como se diz, a realidade daqui de uma maneira bem neutral. Eu sempre falava lá na Bulgária que eu estou tentando fazer uma espécie de reportagem estética, digamos assim. Porque também não sou muito chegado daquela reportagem seca. Para mim, não é a minha praia. Homer, me diga uma coisa, o seu livro é candidatíssimo a uma edição em búlgaro. Você já pensou nessa ideia de repente, levar para a Bulgária essas imagens e transformar isso em literatura lá? Na verdade, a ideia foi sua. Obrigado por isso. Porém, muito, muito interessante. Eu acredito que vou levar adiante essa ideia. Eu já vi várias falas sobre esse livro lá de amigos meus lá da Bulgária e realmente ficaram impressionados com as paisagens, com essas fotos que eu consegui lá em Barcelos. Eu acredito que vai dar certo se for feita uma edição em búlgaro. Bulgária, que eu tive o prazer de conhecer na companhia de Ilko Minev, de Nora Benchimol Minev, num grande documentário produzido pelo Amazonsat. Eu queria que você falasse da Bulgária, da saudade da Bulgária, da infância, da juventude, dos amigos. O que você lembra dessa Bulgária? Um país lindo e que tem uma história... Aliás, todo país europeu tem uma grande história e a Bulgária não é diferente. Sim, todos os países por lá têm uma história bem grande, bem ampla. Falar da saudade, ela existe, nunca vai sumir, nunca vou esquecer o meu país, mesmo sendo naturalizado brasileiro, que eu abracei o Brasil como o meu segundo país e eu amo de coração. A Bulgária é um país muito bonito, é um país com natureza belíssima, com cultura muito, muito ampla, muito antiga. Infelizmente, com as últimas mudanças, porque a Bulgária, para as pessoas que não sabem, vou esclarecer, que a Bulgária fazia parte do chamado bloco soviético entre os anos 44 e 89, então era sobre uma influência muito grande da Rússia, que também é atual nos dias de hoje, com tudo isso que está acontecendo lá. Então eu nasci e cresci nessa época. Era uma experiência cultural totalmente diferente do que está agora. Foi educado de uma maneira que não existe mais agora, que tinha os seus lados bons e os seus lados ruins. Infelizmente ou felizmente, eu e a minha esposa, tivemos que emigrar de lá por causa das dificuldades que encontramos de praticar as nossas profissões que amamos tanto durante essa época de mudanças
que foram umas mudanças muito drásticas. E ainda estão acontecendo uma mudança de um regime socialista, de um país socialista para um país de comércio aberto, digamos assim, um país capitalista. Então, foi isso. Como falei, ainda tenho muitos amigos lá, muitos amigos queridos, alguns já visitaram aqui, claro, adoraram. Outros ainda vou vir. De vez em quando eu volto para lá. Infelizmente já perdi os meus pais, os dois. Antigamente eu ia com mais frequência, agora estou dando um tempo. Mas ainda tenho a minha casa lá. Tá certo. E vou voltar, vou visitar. Porque o meu país agora é o Brasil. Tá certo. E o Brasil agradece a Amazônia especialmente. Eu vou voltar em seguida, eu peço licença do Romen e peço licença de você, mas olha, é rápido, eu não demoro. Volto já. Estamos de volta, é o terceiro e último bloco do programa Literatura em Foco e eu gravo com Romen Koinov. Claro, falamos da cidade de Barcelos, a cidade do peixe ornamental, e o livro é de uma riqueza fotográfica fantástica. Romen, vamos falar da ideia do livro, como é que surge a ideia desse livro? Você que tem essa mente brilhante, como é que surge a ideia do livro? Bem, preciso dizer que esse livro foi contemplado dos editais da Lei Aldir Blanc, através da Secretaria da Cultura. E a ideia original do livro, na verdade, nem foi minha, foi da uma amiga minha, que é Ana Cristina Santos. Ela disse, bem, sobre Barcelos, daria um bom trabalho. Aí chegamos nesse acordo, nessa nossa ideia, que podemos fazer uma boa coisa sobre a pescaria, que a Barcelos em si é famosíssima por isso, pescaria de peixe ornamental. Que na época, digamos uns 10 anos atrás, era um excelente comércio lá, agora está um pouquinho mais devagar, mas com a tendência de voltar e melhorar de novo. E como é que você identifica Barcelos, a ideia de fazer um livro sobre Barcelos com fotos maravilhosas? Certo, eu acho que o Barcelos é uma cidade que merece um livro desses, porque ela tem essa história de pescaria de peixe ornamental muito ampla, tanto que acontece anualmente um festival do peixe ornamental lá. É um festival do mesmo padrão do festival em Parintins, só que em Parintins tem boi, em Barcelos e lá tem peixe. E eles chamam os dois lados de cardumes, cardume de peixe cardinal, cardume de peixe acaradisco. Enfim, era uma experiência muito interessante sobre fotografar Barcelos e o processo em si de pescaria de peixes ornamentais. É muito interessante, é uma coisa que nunca tinha me deparado antes. Conheci um rapaz que trabalha somente com isso, viajei com ele no interior do Barcelos para poder acompanhar o processo da pescaria de peixes ornamentais. A decisão da escolha das fotografias foi muito difícil. Eu quero crer que você fez mais de 150 imagens para depois decidir quais entrariam no livro. Como é que foi essa decisão? Na verdade, foram bem mais. Nessa decisão, uma parte crucial tem o meu editor, que o livro foi feito pela editora Rego, e o proprietário também é amigo meu. Eu confio muito nas escolhas dele, porque já fizemos outros projetos juntos. Então, o processo é o seguinte: eu faço a minha seleção, que é a primeira seleção, e depois entrego para ele. Ele faz a montagem do livro e faz a seleção final. Digamos assim, as fotos que eu entrego, eu concordo em todas.
o que foi escolhido... Que são merecidas de entrarem no livro, mas a escolha final fica nas mãos dele, para que seja montado esse livro belíssimo. Bom, as suas fotos falam por si, não precisa de texto. E nós temos, aliás, uma participação importante aqui do acadêmico Robério Braga, Sim. que tem um texto maravilhoso Belíssimo. Sobre Barcelos. Texto belíssimo. Como é que o Robério entra nesse projeto? Bem, foi um convite meu, conhecendo o trabalho maravilhoso que ele faz. O Dr. Robério se empolgou muito com essa ideia de escrever sobre o Barcelos, tanto que quando eu contei que tem esse projeto contemplado já, ele gostou muito e se baseando nas fotos, no material fotográfico que eu mostrei para ele, ele conseguiu fazer esse belíssimo texto sobre Barcelos e não só sobre a pescaria ornamental, mas também um pouco da história de Barcelos. Maravilhoso. Agora, Homer, me parece que novos projetos haverão de vir. O que você está planejando produzir? Eles nunca param, na verdade. É verdade. Cabeça. Daqui para frente, você tem esse livro, que aliás eu quero conhecer, esse livro sim. Da sua exposição na França, na Alemanha e na Bulgária. E o que você está pretendendo fazer agora? Novos projetos estão sendo alinhados para... Há muitos anos eu estou levando 2 projetos para frente. Um é sobre a pescaria artesanal do Nordeste, do estado de Ceará. Para quem não conhece, lá ainda existe essa pescaria artesanal que está sendo feita de jangadas. São jangadas que me impressionam muito, porque quando o pescador entra nessa jangada, ele pode contar somente com o vento. Ele não tem um motor, não tem remo. Então, eles entram com vento e saem com vento. E é uma pescaria muito interessante que eu estou retratando há mais de 15 anos. Já fiz uma exposição na Bulgária e na Alemanha com imagens capturadas por lá, mas eu considero esse projeto aberto ainda, porque estou sentindo que algumas coisas estão faltando. Outro meu projeto que está em andamento é sobre o Porto de Manaus e principalmente sobre a vida no Porto de Manaus. Por quê? Porque lá, o Porto de Manaus para mim é um organismo vivo, é um organismo diferente de tudo que eu já vi. 24 horas. 24 horas. Então, tem várias imagens que eu já tenho de lá. É também um projeto de mais de 10 anos que eu retomo. Ainda não foi mostrado nada desse projeto, pretendo mostrar. E mais um projeto que eu tenho e acredito que vou atrás para conseguir patrocínio, para poder realizar, é um projeto restrito só de retratos dos índios, das aldeias indígenas que ainda existem, do Alto Rio Negro. Vai ser alguma coisa no padrão do Hübner, digamos assim. Vão ser retratos antropológicos, vão ser retratos mostrando a realidade de agora. Tá certo. Digamos Acho assim. São projetos memoráveis. Sim. Tá certo. Romer, infelizmente televisão é hora. E estamos chegando ao final do programa. Agora você tem a oportunidade de se despedir e naturalmente deixar seus agradecimentos. Certo. Quero agradecer pelo convite. Muito obrigado e pela essa conversa tão agradável. E também agradeço ao telespectador. Tá certo. Eu quero lembrar que no meu aniversário do ano passado, o Rommel preparou uma mesa búlgara e que foi comemorado na Academia Amazonense de Letras. Compromisso para este ano também. Comprometido. Chegamos ao final de mais um programa Literatura em Foco. Eu renovo o convite para estarmos juntos no próximo programa, na próxima semana, na certeza de que haveremos de nos encontrar. Sabe por quê? Deus haverá de permitir. Um forte abraço e até a próxima semana.